Salve, fiel torcida, quarta-feira, dia de Corinthians em campo, então já vai deixando o seu palpite com o placar para Internacional e Corinthians pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, fiel. Vocês estão confiantes para essa partida, torcida? Deixa abaixo aqui o seu palpite com o placar, tá bom? E vamos agora ver todas as informações do Corinthians pré-jogo a essa partida. Tem a possível escalação do Timão com Matheus Donelli de titular e outras voltas importantes para o Corinthians. Tem o Corinthians em busca de um goleiro, o goleiro Santos, que está no Fortaleza, já foi descartado, e o Hugo Souza, que é jogador do Flamengo, mas atua em Portugal, pode ser um novo reforço para o gol do Corinthians. Então tem muita coisa importante nesse vídeo. Fica até o final para você não perder nada, tá bom? Mas antes da gente assistir, já vai deixando aquele like maroto para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. E sem mais demora, vamos reagir a ESPN Brasil com notícias quentinhas do Corinthians. E o Nicola atualizando pra gente toda quarta-feira do Timão. Tem muita coisa importante, fiel. Dá só uma olhada. Berton, a Mari tava esperando mesmo, né? A Mari Spinelli, que adora quando o Berton começa a contagem regressiva do Grenal. Então, no sábado, tá? No Couto Pereira. Agora a gente vai, então, pro Corinthians, que tem esse jogo difícil contra o Internacional. Se o Inter, claro, precisa se recuperar, o Corinthians mais ainda, hein, Valente? Pois é, de volta, Bruno, Mari, amigos do estúdio, fã de esporte. O Corinthians não vence há 5 jogos na Série A, né? A última vitória foi contra o Fluminense na Neoquímica Arena, 3-0. A única vitória contra um time de Série A nesta temporada, ou seja, pressão ali para os comandados do Antônio Oliveira. E também porque o Corinthians é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Uma derrota nessa rodada, dependendo da combinação de resultados, pode fazer o Corinthians terminar a rodada assim na zona de rebaixamento. E aí a crise ficaria impensável, incalculável até para o presidente Augusto Melo, que já enfrenta muitas crises nos bastidores, né? Falando sobre o Corinthians, o técnico Antônio Oliveira vai ter 3 mudanças no jogo de hoje, né? É o retorno do Rodrigo Garro, é o Gustavo Henrique no lugar do zagueiro Caetano, que cumpre suspensão por cartão, e é Matheus Donegg, que substitui Carlos Miguel, também suspenso por cartão. O Donegg talvez seja o jogador que vai atrair as principais atenções da noite, porque ele é um jovem de 22 anos, começou a temporada como 3º goleiro, e aí, por uma situação inesperada, pode ser o primeiro goleiro do Corinthians, né? Quer dizer, a saída do Cássio, que foi uma saída turbulenta, ninguém imaginava o Cássio saindo ainda no começo da temporada para o Cruzeiro, tornou o Donegg o segundo goleiro do time. E aí depois, mais inesperado ainda, o anúncio de que o Carlos Miguel não deve ficar, já tem um acordo com o Nottingham Forest para ir defender esse time a partir de julho, quando a janela abre, e aí o Donegg vira, a princípio, o primeiro goleiro do Corinthians. Com 22 anos, ele tem 10 anos de Corinthians, entrou na base ali em 2011, foi promovido ao time profissional em 2021, e pelo menos ele começou a semana com uma boa notícia. O Corinthians renovou o contrato do Donegg por mais 4 temporadas. Agora o vínculo vai até 30 de junho de 2028. Muito corintiano deve estar falando, mas e a multa? E a multa? E a multa? Que foi a questão polêmica com o Carlos Miguel. Bom, a multa para o mercado internacional, o Corinthians dessa vez se protegeu, parece estar vacinado, 100 milhões de euros. Tem também uma multa para o mercado nacional que é 240 milhões de reais. O que significa tudo isso? Significa que o Donegg hoje vai ser observado, quando o Carlos Miguel estiver disponível, volta. E se o Donegg conseguir, nesse pouco tempo que ele tem, demonstrar serviço, passar confiança, transmitir confiança, provavelmente o Corinthians vai com ele. O que não significa que o Corinthians não vá ao mercado buscar um goleiro. Porque a situação é a seguinte, hoje, sem o Carlos Miguel e com o Donegg de titular, o Antônio Oliveira teve que levar 2 garotos do Sub-20 para o banco, que são o Felipe Longo e o Cadu. 2 goleiros que aí a gente sabe que não tem qualquer bagagem jogando no profissional e não dá para terminar a temporada assim. Então o Corinthians está sim de olho no mercado, a princípio para um goleiro titular, mas se tudo correr bem, der sorte, o Donegg der conta do recado, ainda assim vai continuar de olho no mercado, porque vai precisar sim de um outro goleiro ali para, numa emergência, se precisar, Bruno e Mari. Valente, obrigada, viu, pelas informações. A gente tem esse recorte do Corinthians no Brasileiro e a importância, né, do jogo de hoje também, de conseguir esse resultado. É o 16º colocado, com 7 pontos, venceu só uma, né, só aquele jogo do Fluminense, empatou 4, perdeu 4, 25%, 26% de aproveitamento. A gente estava rindo aqui porque
Foi do 0 a 100 muito rápido. Nossa. Literalmente ao 100, né, Mari? Do 4 a 100. Do 4 ao 100 da multa, né? Do Carlos Miguel pra não ter esse cuidado do Donelli, já 100 milhões. Agora vai assinar. Vai ficar aqui, ó, até você morrer. Isso é prisão perpétua pro cara. 100 milhões. Imagina um clube da Europa falar assim, ó, tenho 100 milhões de euros, eu vou lá no Brasil contratar alguém. Não vou contratar o Estevão, é 70 milhões. Não vou contratar o Endrick, 60 milhões. Mas vai que o Donelli se torna o maior goleiro também da história do Brasil. Pode ser. Vai custar 100 milhões de euros? Mas aí é só a multa, só pra dar um recado. Só pra blindar, entendeu? Agora chega, não vai ser qualquer um que vai. Só pra você passar um recado. Passar um recado, ó, não vai ser fácil tirar. Mais do que blindar. Botou de refém ali, não solta mais. Se o Donelli um dia for negociado, não vai ser por esse valor. Mas vai dar mais força pro Corinthians conseguir um valor melhor. Mas é porque o Corinthians realmente acredita que ele é tudo isso ou é desespero? Desespero. Eu acho que é pra passar... Não, ele é um cara de categoria de base, Respeita o Donelli, um cara criado na base do Corinthians. Enfim, um cara importante que sempre vestiu a camisa do Corinthians, brincadeiras à parte. Eu acho que talvez acelerar esse processo e aumentar essa multa, tá como o Valente falou, o Corinthians vacinado, né? Claro. Não pode dar mole, né? Até porque se acreditasse em tudo isso, não estaria procurando outros goleiros aí, como o Santos, como outros nomes que foram Porque com o Carlos Miguel, né? o Corinthians não foi no mercado. Verdade. Mas o fato também, né, Mari, é que hoje vai ser com o Donelli. Pois é, vai. Assim, o Corinthians tem voltas importantes, como o Valente trouxe pra gente, né? Acho que principalmente do Garro ali. E deu sorte, né, de ter um zagueiro expulso, aí o outro entra e é expulso quando o outro volta. Então, muito desfalcado, deu sorte de ter o Gustavo pro jogo de hoje. A gente mostrou a tela do Vasco ali como visitante, a do Corinthians é tão ruim quanto, né? Uma única vitória só no campeonato, como visitante, então, o desempenho é péssimo, assim. O Corinthians já há algumas temporadas desempenha muito melhor dentro da Neoquímica Arena, né? Passa por muitas dificuldades quando sai do seu estádio. Jogo hoje muito difícil para o Corinthians. Assim, no Campeonato Brasileiro está deixando passar muito. E para o Inter também, né? O Inter não pode fazer o que fez no ano passado. O Inter se concentrou muito com o Kudê na Libertadores, quase conseguiu avançar naquela partida contra o Fluminense e quase que comprometeu também a temporada no Campeonato Brasileiro. Mas o Inter ainda tem a questão de não estar jogando em casa, diante dos seus torcedores, ainda precisa se restabelecer emocionalmente, até o Corinthians precisa de respostas. O Inter, o Kudê, ele tem enfrentado um problema nessa temporada quando ele encara um adversário mais fechado, esperando mais, por organização. E eu acho que para o Corinthians pode ser um jogo que encaixe. Pode, Porque falta um pouco mais de criatividade, mais repertório no Internacional. A gente não sabe se, por exemplo, o Alan Patrick vai ser titular, um cara que faz muita falta, porque ele é a peça cerebral, né? Conecta as peças, é um dos jogadores, né, com maior capacidade de articulação aqui do futebol brasileiro. Mas que não está fazendo a mesma campanha da temporada passada, né? Sim. Não tem o mesmo nível de o Inter como um todo, né? Sim, e ele também. Mas eu acho que faz falta, tanto que hoje pode ser que o Wesley tenha um posicionamento diferente de estar mais próximo do Alário por dentro. Talvez uma alternativa que o Kudê esteja tentando. O Alário é um 9 mais, né? Você pode ter uma movimentação ali por dentro para tentar encontrar um espaço. Só que o Corinthians tem retornos importantes aí, como a Mari falou. Gustavo Henrique, acho que traz mais segurança para a zaga. O Garro é um cara muito participativo e importante na criação ali também no meio campo. E tem a velocidade do Wesley e do Yuri Alberto para tentar buscar mais o contra-ataque. Eu acho que a estratégia mais correta hoje para o Antônio Oliveira seria de um Corinthians que vai se apegar mais ao contragolpe, né? Ainda mais enfrentando o Internacional. E defensivamente... fez um jogo, não fez, Mari, contra o São Paulo? O Corinthians fez. Foi um jogo legal, inclusive, assim, dos dois lados. O Corinthians, defensivamente, hoje tem uma responsabilidade, né? Que é de proteger o Donelli, assim. É claro que o goleiro está lá para defender, para ser testado, enfim. Mas eu acho que, como grupo, é uma responsabilidade. Porque o Donelli não pediu para entrar nessa pressão. E a pressão nem vem dele, tá? O jogador, ele pode ter a sua autocobrança. Mas a pressão é externa. Porque o Carlos Miguel, ele sai no melhor momento dele no Corinthians. Verdade. Então, se ele sai, ele deixa um buraco, não é que... E ele estava exposto, né? Exatamente. Assim, sendo testado num nível absurdo. Então, defensivamente, o Corinthians tem um compromisso e uma obrigação com o Donelli. E eu acho que com o Carlos Miguel, quando você falou ali no início do seu comentário, Mari, sobre com o Carlos Miguel não foram no mercado. Eu acho que também até a distância para a janela não deu muita opção para o Corinthians, né? Eu acho que é mais falta de Mas não tinha o que fazer também. Não tinha o que fazer. Porque foi tentar buscar o Santos agora e o Fortaleza falou, não.
Não, mas eu digo assim, quando o Carlos Miguel ganhou a oportunidade, o Corinthians não tinha o que fazer, porque não tinha como necessariamente trazer ninguém por causa da janela no período. Não, de trazer eu entendo, a janela estava longe, mas a gente já viu que clubes se anteciparam e fecharam negócios já para a janela distante. Se prepararam para esse movimento. Ele já sabia da situação do Cássio, já estava minada ali, já vinha de uma temporada de que a torcida pegava no pé, o Corinthians ele já sabia que a multa do Carlos Miguel tinha caído para 4 milhões. Eu acho que é uma diretoria que ela erra, inclusive, no planejamento do elenco. Tá. E vou chamar até o Rafa, porque ele passou um dado ali que é muito alarmante. Porque, assim, quando a gente olha a escalação do Corinthians, poxa, tem bons nomes ali, não tem, Dona? E hoje, para mim, do meio para frente, a que vai a campo é ideal. Que é com... Ranieri, Bidon, Coronado, Garro, Wesley e Yuri Alberto. Não, a gente tá falando de um bom time. Sim. E a volta do Gustavo Henrique, poxa, bom zagueiro também. Mas o Rafa citou algo que é o seguinte, né, Rafa? A gente já tá quase em julho e o Corinthians só venceu um time de Série A no ano. Sim. Ô Bruno, só para acrescentar nessa questão do Doneg, para principalmente o fã de esporte saber como é uma situação muito delicada, o Doneg ele fez um jogo só nessa temporada e nem foi pelo Corinthians, foi pela seleção olímpica, que foi uma derrota do Brasil para a Venezuela durante o pré-olímpico. E pelo Corinthians, ele não entra em campo desde julho de 2022, quando o técnico ainda era o Vitor Pereira. Foi um jogo contra o Ceará, que o Corinthians perdeu por 3-1, e o Vitor Pereira decidiu dar um descanso para os titulares, e naquele momento, como o Vitor Pereira já enxergava ali no Carlos Miguel futuro, também tirou o Carlos Miguel daquele jogo e pôs o Doneg. Então, assim, é muito tempo sem ele entrar em campo, é muito tempo sem ritmo de jogo, e entra em um momento em que o time assim, não pode nem pensar em perder, e ao mesmo tempo substituindo justamente o Carlos Miguel, que vive o seu melhor momento na temporada e está de saída, né? Então, assim, é muita pressão para a cabeça dele. Sobre o Santos, até a Mari Pereira comentou, né, que era um nome que o Corinthians foi noticiado, né, nesses últimos dias, e era um nome que o Corinthians chegou a manifestar interesse. O Fortaleza ontem publicou um comunicado falando que não vai negociar o Santos. O Santos é um goleiro já com 34 anos, um goleiro que trabalhou com o Antônio Oliveira no Atlético Paranaense em 2020 e 2021, mas essa possibilidade já foi descartada pelo Fortaleza. Os amigos do meu timão, eles trouxeram a informação ontem que o Corinthians tem interesse no Hugo Souza, que foi revelado pelo Flamengo, ainda é do Flamengo, é vinculado ao Flamengo, mas estava emprestado ao Chaves de Portugal, um clube que terminou a temporada rebaixada, tem vínculo com o Chaves agora até o final desse mês de junho, mas está de férias já. Só que o Hugo, a diferença do Hugo para o Doneg é o seguinte, ele tem 24 anos, enquanto o Doneg tem 22, e o Hugo tem assim um pouco mais de bagagem de ter jogado grandes jogos, ter sido titular do Flamengo, coisa que o Doneg não conseguiu ser do Corinthians. Mas acaba sendo um setor preocupante, e até outro motivo também que a torcida pode pensar, que não fazia parte dos planos dessa atual diretoria, pelo menos em janeiro, ter que gastar recurso comprando goleiro. Em janeiro, quando a diretoria fez todo o planejamento da temporada, não tinha essa verba pensada para vamos comprar um goleiro ou 2 goleiros, né? Então a situação é complicada, o Bruno, Mari e amigos. E querendo ou não, o Hugo Souza não é um goleiro que saiu daqui... Unanimidade eu acho difícil, mas um goleiro que chega e o torcedor do Corinthians fala, buscamos a melhor opção, com todo respeito ao Hugo nesse sentido, mas não muda de um goleiro que ainda vai precisar se provar. Aí é melhor manter o Donelli, né? Você tem que dar uma resposta. Confiança pra quem tá uma lá. Coisa é você sair do Santos, do Gro e de outros personagens que mais experientes, de fato. Mais consolidados mesmo, né? Se é pra desenvolver alguém, aí... Claro. Talvez financeiramente, como o Corinthians não tem esse dinheiro em caixa, é desenvolver quem está na casa, né? E o momento do Corinthians também não é de apostas, né? Não que o Hugo seja uma aposta. Sim, já jogou no Flamengo, teve partidas como titular, enfim, jogos difíceis. Mas o Corinthians, ele precisa de uma segurança lá atrás, inclusive de experiência. Porque o Corinthians, se ele não tem o Fagner hoje em campo, ele fica muito carente dessa experiência de grupo, de elenco, de vivência no futebol, né? Foi perdendo ao longo... principalmente da temporada passada para essa, os jogadores ali que podiam dar essa experiência para o grupo. O Mari, o Inter é um que precisa também se recuperar, porque claro que ele ainda tem 2 jogos a menos, mas o Inter a gente entende que montou um time para disputar a liderança da competição. O presidente falou isso, né? Falou. Exato. No início da temporada, são boas, de fato. A prioridade é conquistar o Campeonato Brasileiro. Só que ele já está 8 pontos atrás. É verdade, sim, que ele tem os jogos a menos, né? Mas a gente também não está vendo o Inter jogar para ser líder do campeonato. Tá uma situação bem parecida com o Grêmio, né? Até nos gols marcados, nos gols sofridos ali, o Grêmio tem um pouquinho mais. O Inter tem 6 gols marcados, 5 sofridos.
E é uma situação que, assim, esse mercado do Inter, ele foi muito interessante, é bem verdade, mas a gente quase não viu esse potencial máximo, né? Com o Cudê podendo nem na utilizá-los. Sul-Americana. Não, nem na Sul-Americana, e até por conta de lesões, né? Porque hora perde o Alan Patrick, hora perde o Ener Valencia, hora perde agora, não conta mais com o Maurício. Então, ele fez um bom mercado, ele fortaleceu o elenco, principalmente, né, naquele setor de meio de campo ali, até com o Thiago Maia, tem um baita time, mas a gente ainda não viu o Inter chegando nesse potencial. Tem uma coisa só que eu preciso falar, que é o seguinte, é uma sacanagem o que fazem com o torcedor visitante aqui no futebol brasileiro. Cara, o corintiano tá bravo e com razão. O ingresso para o corintiano hoje no Orlando Scarpelli custa R$300. Que é isso, gente? O que justifica você cobrar R$300 para qualquer setor? E ainda mais no estádio que não é o Beira-Rio, que é o estádio da Copa do Mundo. Num jogo de oitava, 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. E aí existe a justificativa, não, mas é o setor. Tá, só que aí pro setor do time mandante, aí você faz a promoção. Sim. Então, no caso do Internacional, o sócio pode comprar o ingresso e levar um acompanhante por R$20. O torcedor do Corinthians não tem essa opção. Isso acontece em todos os grandes estádios aqui no Brasil. Virou cultural maltratar o visitante, né? É um absurdo, R$250, R$300 não foi assim semana... Bom, em todos os estádios é assim. Sim. E aí a justificativa mas é o mesmo valor do setor do estádio para o mandante. Sim, isso que eu vou repetir, o mandante ele dá benefício para o seu torcedor. Ou seja, ele sócio-torcedor ou com algum outro tipo de promoção. E o visitante que se lasque. E ainda mais um jogo, Bruno, lá no Orlando Scarpelli, que querendo ou não, a torcida do Corinthians ainda tem esse caráter nacional. Tem muitos torcedores do Corinthians em Floripa. Tem muitos torcedores. Isso. Nós não estamos falando só do torcedor que vai viajar, que a torcida do Corinthians faz isso. Mas são torcedores que às vezes esperam nunca Mas acontecer. A intenção é essa. Não, tem muito aqui, então já... Vamos extorquir, já que é uma vez ou outra na vida, né? Arrecadar. E aí é uma sacanagem. E aí, com isso, eu vou repetir, acontece em todos os outros estados, em todas as outras condições também, tá? Deveriam, entendo, padronizar um ingresso com valor acessível, pagável, nem acessível, pagável pro visitante aí em todos os estádios. Valeu, Rafa. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, com uma péssima notícia para o presidente Augusto Melo, mas a notícia não tão ruim para torcedores alvinegros. O Augusto havia colocado como meta para essa janela da metade do ano a venda do Wesley para o futebol europeu. Ele precisa desesperadamente de dinheiro até para solucionar problemas com o fluxo de caixa, pagamentos de salários e direitos de imagem que tem atrasado com frequência. O presidente chegou a viajar para a Inglaterra para assistir ao jogo da Champions, mas também para tentar encontrar compradores para o Wesley. Acontece que o tempo passou e as propostas foram desaparecendo. O presidente Augusto Melo chegou a ter 2 ofertas pelo Wesley, oficiais, ambas do West Ham, primeira de 15 milhões de euros, foi recusada, a segunda de 15 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus. O presidente disse não às duas, o West Ham acabou fechando com o Luiz Guilherme, do Palmeiras, 23 milhões de euros fixos, mais 7 milhões de euros em bônus. Pois bem, depois disso, houve um aceno do Borussia Dortmund com uma sondagem, não dá para dizer que foi proposta. Eles sinalizaram com a intenção de pagar 20 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. O presidente Augusto Melo disse que não o venderia por menos de 25 a 30 milhões de euros. O Borussia Dortmund agradeceu e desistiu de avançar nas tratativas. Essa obsessão por chegar a 25 a 30 milhões de euros do Augusto tem muito a ver com o que o Caio, que é seu braço direito, vinha falando para ele. O Caio tinha a informação de que o Bayern de Munique pagaria pelo menos 25 milhões de euros pelo atleta. Não pintou nenhuma sondagem do Bayern, o tempo está passando, vários clubes europeus já fizeram movimentos de contratação de atletas e agora existe a preocupação de que o Corinthians não consiga vender o Wesley, o que representaria um enorme prejuízo do ponto de vista financeiro. Há necessidade dessa grana para solucionar problemas internos. Só para completar, sobre o Corinthians, informação importante. Contei para vocês que as tratativas entre Corinthians e Fortaleza pelo goleiro Santos não estavam avançadas. Como o GE chegou a afirmar, eu ouvi isso do próprio presidente Marcelo Paz. Nas últimas horas, o Fortaleza emitiu uma nota no seu site oficial afirmando o seguinte: o goleiro Santos não está disponível para negociações no mercado, ou seja, o Santos permanece no Fortaleza e o Corinthians vai precisar buscar outras opções para o gol. Você contrataria quem? Usa o espaço para comentários, esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos. Salve, fiel, continuando com as informações do Timão. Depois do Corinthians aí descartar a contratação do goleiro Santos do Fortaleza,
o Fortaleza emitiu uma nota dizendo que o jogador não será negociável, então o Corinthians já corre atrás de um outro goleiro no mercadão da bola. E um jogador que deve estar próximo aí de assinar com o Corinthians é o Hugo Souza, que pertence ao Flamengo e está emprestado ao Chaves de Portugal. Tem 25 anos, 1,99 m de altura e olha, pode ser sim um novo reforço para o gol do Corinthians, fiel. O jogador agrada a comissão técnica e também a diretoria do Timão. E outra coisa também que deixou a diretoria bastante empolgada seria do fato do Hugo Souza já ter jogado num gigante do futebol brasileiro. O Hugo Souza, para quem não sabe, já foi titular do Flamengo. Não teve uma passagem muito grandiosa, teve algumas falhas. O Flamengo negociou o jogador, foi para a Europa, mas o Corinthians aí então quer a contratação do Hugo Souza. Inclusive, né, ele já deu uma resposta aí ao Charla Podcast sobre uma possível ida dele para o Corinthians. Então, abre aspas para o Hugo Souza, ó. Obrigado à torcida do Corinthians pelo carinho, tá maluco? É um grande clube, torcida incrível também. E está na mão de Deus. O futuro a Deus pertence. Diz o Hugo Souza, né? Ao Charla Podcast, comentando sobre o interesse do Corinthians no jogador. E eu gostaria de perguntar para vocês, torcida corintiana, Hugo Souza seria um bom nome para o Corinthians? Seria? Comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião, se você concorda aí com essa possível contratação do Timão para o gol, fiel. Lembrando que hoje tem Corinthians, é o jogo da televisão, às 9h30 da noite, Internacional e Corinthians, direto de Florianópolis, do Alfredo Jaconi, do Orlando Scarpelli, minto. O Orlando Scarpelli, o Internacional, a gente sabe o que aconteceu lá no Sul e não está mandando jogos na sua casa. Vai jogar em Florianópolis hoje e o Corinthians precisando aí vencer para se afastar da zona do rebaixamento. Fiel, comenta aqui embaixo sobre as notícias do Corinthians, sobre... Você acha que o Corinthians vai ganhar hoje o jogo do Internacional? Deixa aqui abaixo a sua opinião nos comentários e se o Hugo Souza seria um bom nome para o Timão, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade eu trago no canal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai, Corinthians!